Você sempre falou muito sobre geometria comportamental. Então eu vou puxar lá atrás, de quando você dava atenção para mim aqui no programa, que você participava da bancada antes, né? Antes de você se bandear lá para o pre-market. Mas eu lembro que a gente falava muito sobre geometria comportamental e você falava muito em relação à questão do investidor saber ter essa questão do controle da emoção nos momentos das quedas, conseguir enxergar oportunidades de upside, porque nem sempre... tudo depende muito do perfil do investidor. A gente sabe, tem quem opera no curto prazo, médio e longo prazo. Por isso que o Marco até fala muito que é importante se manter numa estratégia. O cara também não pode... Se o cara opera a longo prazo, ele também não pode se desesperar porque está tendo essas quedas agora e ficar desesperado e querer vender. Então, assim, a gente sabe que essa questão da geometria comportamental é muito importante também para o investidor num momento de muita volatilidade. Porque nem sempre, quando está caindo, ele precisaria se desesperar. Ele poderia enxergar isso ao contrário, né? Talvez saber avaliar aonde tem oportunidades para ele aumentar a posição. Com certeza. Né? Com certeza. Só que a gente não vê isso muitas vezes. Aqui no chat a gente vê muitos investidores desesperados quando começa a bolsa a ficar tudo vermelhinho ali, né? A gente se conhece muito pouco. Né? Não tô falando nós, eu acho que, por exemplo, nós como investidores, a gente se conhece muito pouco do nosso perfil, próprio. de nós, nós mesmos, né? Mas você sabe que é só quando a gente está numa situação de risco ou de desespero que a gente, na verdade, a gente não se conhece, é nessa hora que a gente não sabe como a gente vai reagir, é um assalto, a uma situação de risco. Exato. E uma volatilidade. Exato. Porque, vamos lá, a gente fica mais disposto a investir quando as coisas elas estão se valorizando. Normal, né? Porque tu começa a olhar o histórico de curto prazo e tu fala assim, puxa, tô perdendo a oportunidade. Então tu te movimenta porque tu tem um sentimento que tu está deixando de ganhar alguma coisa. E quanto mais pessoas próximas a ti começam a se beneficiar daquilo ali, mais tu se sente mal por não estar participando do processo. Existem estudos que mostram que as pessoas se sentem melhor perdendo em conjunto do que deixando de ganhar alguma coisa, do que deixar de ganhar algo que outros estão ganhando. Olha meio um efeito manada aí também, né? Você vai para onde o povo está indo. Tu aceita melhor a situação, né? Mas o que acontece muitas vezes, Paula, é que para tu lidar com renda variável, e a renda variável ela é incrível porque é onde de fato tu tem a capacidade de multiplicar de fato o teu capital. Tu não vai multiplicar o capital na renda fixa. A renda fixa está ali valorizando a inflação e dando um ganho um pouquinho a mais. Que tu tem a sensação, né, de estabilidade de crescimento. Então tu tem uma sensação que não é de verdade um crescimento. Para te ter um grande crescimento, tu tem que crescer muito mais do que a inflação, porque aí o teu poder de compra ele vai se multiplicando. Então tu precisa utilizar da renda variável. Mas para usar a renda variável, tu tem que entender muito bem duas coisas que são importantes. Tá? 3, na verdade. A primeira delas é a capacidade de conseguir traçar cenários que tu vai fazer isso através da análise. Beleza, tu traça cenário. Mas essa é a parte mais, vamos assim dizer, burra do processo. Né? Às vezes eu falo que a parte mais burra é a parte da análise e eu fico achando assim, puxa, o pessoal lá no outro lado não vai entender, vai ficar bravo comigo. Mas não. Mas a parte mais burra do processo é a análise. A parte mais difícil e a que mais vai gerar resultado mesmo é tu conseguir ter um objetivo claro. E aí tu precisa entender qual é o teu perfil para poder... Né, dizer um objetivo, não pode ter vergonha. Pô, meu objetivo é crescer X% ao ano. Pô, é isso que eu quero. Eu, Guga, tenho que crescer 30% acima da inflação. O ideal é o investidor ele já se planejar no início do ano. Eu quero crescer 15%, 10% ao ano. E ele já planejar isso. Claro. Porque esse é o primeiro ponto, né? O teu foco vai para lá. Poxa, eu tenho que crescer 30%, então se um ativo tem possibilidade de crescer 5%, aquilo não é uma oportunidade para mim. Né? Eu tenho que enxergar ativos que têm um upside muito grande e em momentos que de fato tem um upside muito grande para de fato se posicionar. Sabe o que é interessante? Quando tu consegue enxergar isso, imagina que tu está num mercado que tem uma possibilidade de subir 10%. Só que os 10% não encaixa no que tu não tem como plano. Quando cai, na verdade tu tem uma outra interpretação. Porque conforme vai caindo, esse teu upside depois ele vai aumentando. Então tu começa a enxergar também, a lidar com as situações de alta e baixa diferente, tu encara internamente diferente. E a outra coisa que o investidor tem que entender é a questão das suas capacidades. Porque nós somos limitados pelas nossas capacidades. A gente acha que as nossas capacidades nos potencializam, mas na verdade elas nos limitam. As capacidades elas nos limitam. Olha, tu tem capacidade de fazer tal coisa. Então beleza, eu tenho condições de fazer tal coisa. Eu não consigo fazer outras coisas que estão além da minha capacidade. Então a capacidade ela te limita. E a gente tem três
assim, 3 pontos que nos limitam basicamente. Um é tempo. O pessoal não tem tempo infinito. Né? Então, e também o tempo importa bastante, porque todo início do mês começa a vencer os boletos. Então, você tem que ter dinheiro para pagar os boletos. Exatamente. Né? Então, o tempo ele vai passando e isso vai mexendo contigo. Tem uma capacidade, tem uma limitação de recurso financeiro. Sim. Também, então tu não consegue alocar em todos os ativos do mercado, então tu tem que escolher. Às vezes você tá com a oportunidade, mas não tem caixa para isso. Não tem caixa e muitas vezes tu não consegue avaliar as duas oportunidades que tu tem, né? Muitas vezes as pessoas elas seguram uma posição perdedora ao invés de realocar. Os momentos de baixa são legais, os momentos de queda, porque tu olha assim, pô, tudo cai. Então tudo fica distorcido, né, para baixo. As coisas boas e as coisas ruins. Pô, é um momento de tu sair daquelas coisas mais duvidosas e alocar naquilo que ficou mais, atrativo e quando voltar a subir vai ser a primeira coisa que vai subir. Tá. É só a gente pensar nos movimentos todos que a gente teve de queda do ano passado para cá, né, que é um tempo curto, mas tu consegue raciocinar sobre isso. E o terceiro ponto que a gente tem de limitação de capacidade é de experiência. E a experiência ela importa porque a gente consegue tolerar melhor a volatilidade do mercado, a oscilação do mercado. Quando a gente não tem experiência, quando a gente nunca passou por isso, quando acontece pela primeira vez, a gente se assusta. Pensa nas primeiras experiências que a gente teve na vida como um todo, né? E aí vai das coisas mais simples às mais complexas, né? Então, pô, desde o primeiro dia na escola, né? Primeiro beijo, primeira vez que, enfim, joga um determinado esporte, que pode ser que tu seja bom hoje, mas que demorou um tempo para ficar bom, né? Primeiro dia no trabalho, tudo, primeiro dia, primeira experiência, ela tem um impacto muito forte. Então, conforme também a gente vai experimentando como investidor, a gente vai também se acostumando e aceitando melhor cada uma das situações. Então, porque no final a gente tem que tomar uma decisão, que é comprar ou vender. Né? Ficar posicionado ou ficar fora do mercado. E todo esse processo ainda é um trade-off. E quanto mais tempo tu vai tendo de mercado, mais tranquilo fica esse processo. Gustavo, filósofo, mas muito bom aí, adorei aí, realmente acho que é um ponto muito importante a gente refletir, exatamente, eu gostei muito do que você falou da questão que a capacidade muitas vezes nos limita, exatamente, acho muito, muito pertinente isso.